Vivemos em um tempo marcado por excesso de informação, opiniões conflitantes e decisões cada vez mais complexas. Nunca se falou tanto, mas nunca se ouviu tão pouco a voz da sabedoria. É exatamente nesse cenário que o livro de Provérbios se torna atual, necessário e urgente. Provérbios não é apenas um livro de frases bonitas ou conselhos morais. Ele é um manual divino para a vida cotidiana, onde Deus ensina como viver com equilíbrio, temor, justiça e discernimento. Sua sabedoria não é teórica, é prática, não é distante, é vivida no lar, no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças e nas decisões do coração. Que esta série nos leve a uma vida mais sensata, piedosa e frutífera, onde a sabedoria não seja apenas conhecida, mas encarnada no dia a dia, para a glória de Deus. Boa noite, família! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Quantos estão felizes de estar aqui mais um domingo na casa do Senhor? Diga aleluia! Amém, povo alegre na presença do nosso Deus. Queridos irmãos, antes de começar a mensagem, a Igreja Batista da Família, ela está com os 31 dias de jejum e oração baseado no livro de Provérbios. E esse é o 11º dia. A cada dia é lido um capítulo. A cada dia também tem sido postado nas nossas redes sociais ali no Instagram um devocional ali com o pastor Jefferson, né? Expondo um pouco ali sobre cada capítulo do dia do livro de Provérbios. E aí eu convoco você, né, se você ainda não começou esse jejum do dia 1º de janeiro, ainda há tempo, ainda Deus quer se revelar para você, né, e ainda mais essa mensagem de uma vida consagrada. Nós podemos compreender que para ter uma vida consagrada há vários pré-requisitos para se ter uma vida consagrada, mas baseado no livro de Provérbios. Domingo passado, a missionária Keila, ela esteve aqui e ela falou sobre confiança, baseado em Provérbios capítulo 4, confiança, abrir mão do seu eu, aonde iniciamos um novo ano e, consequentemente, você deve ter feito uma lista de mudanças, né, de novas práticas na sua vida para viver em 2026. E ela menciona, né, ela ressalta que também é importante fazer uma lista de uma vida mais dedicada ao Senhor, de uma vida consagrada. Talvez ler a Bíblia durante o ano, ler mais as Escrituras, orar mais, evangelizar mais pessoas, fazer uma meta para 2026 de um quantitativo de pessoas a ser evangelizada. Não sei, é você e o seu objetivo, mas que você esteja em crescimento e avanço no reino de Deus. Então, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, no dia de hoje, Provérbios capítulo 11. Nós não vamos ler o texto todo, ele é muito longo. Vamos fazer apenas alguns recortes do texto. Provérbios capítulo 11, quem achou, diga achei. Quem não achou, continua procurando. Provérbios capítulo 11, verso 2, volte os seus olhos para o texto e acompanhe junto comigo. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Curve sua cabeça e vamos orar nessa noite. Senhor, nós te louvamos, Jesus, pela leitura da tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações nessa noite. Deus, destrava todo o bloqueio que há em nós, Deus, em nossa mente, que
Teu Espírito Santo venha ministrar em nosso coração, ó Pai, e que possamos compreender a mensagem transmitida nessa noite, que possamos entender, baseado em provérbios, ó Pai, ter uma vida consagrada, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que cada mente que estiver dispersa, traz ela de volta à sala do Teu trono, Pai. Que as pessoas não se sintam incomodadas de sair, banheiro, beber água, mas que elas fiquem aqui, ó Deus, num templo, concentradas, com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Essa é a minha oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o livro de Provérbios, maior parte dele é escrita pelo rei Salomão. E se você pegar todo o livro de Provérbios, eu particularmente, desde que entrei aqui na IBF, eu tenho o costume de todo mês de janeiro fazer esse jejum de 31 dias e mergulhar no livro de Provérbios. E quando a cada verso, a cada versículo que nós lemos sobre Provérbios, nós podemos tirar diversos ensinamentos, diversas ações que nos confrontam e nos ensinam a colocar-nos no eixo, no prumo novamente, no caminho novamente. E Provérbios há várias recomendações, exortações, como lidar com os recursos financeiros, como lidar com o seu irmão, qual o maior prazer em se buscar, o conhecimento, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, coloca a sabedoria como excelência, a sabedoria de Deus. Mas aqui, particularmente, é um texto, boa parte dele é de um pai escrevendo e relatando para um filho. E eu quero que nessa noite você sinta-se como esse filho, de que Deus, como bom pai, fale a você no seu coração esta noite. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai que protege, um pai que quer te ver num bom lugar. E esse Deus, Ele é esse bom Pai. A soberba, em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O significado de soberba nesse texto é orgulho e insolência. É uma atitude marcada com desrespeito, com palavras ou ações. Ele é causado por um alto conceito de si mesmo e um baixo conceito do outro, daquele que está ao seu lado. O indivíduo soberbo é aquele que deseja ser mais do que é e ainda se coloca acima do outro. É como um narcisista, que ao se olhar no espelho, ele dá nota máxima para si, ele aplaude a sua beleza, o seu eu, e ao seu próximo ele lança vaias. Ele não está disposto em saber do outro, ele apenas olha para si mesmo, e os aplausos é para ele. Ele endereça as suas vaias para aqueles que estão em sua volta. Meus irmãos, a soberba, ela é a sala da espera, da vergonha e da humilhação. Outra palavra traduzida por soberba, nós também encontramos em Provérbios capítulo 16, 18, que vai nos dizer: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Em vários relatos bíblicos, como por exemplo em Êxodo 14, nós podemos observar a saída do povo de Deus sendo liberto do cativeiro por um braço forte, pelo braço do Senhor. Mas nós podemos observar que ali o povo que estava sob o jugo de Faraó no Egito não mostra apenas a queda de um líder, mas a destruição de um reino, a derrota de um governo, a destruição de um homem predestinado ao orgulho, um homem arrogante. Deus, ele chama Moisés para libertar o seu povo, aonde o povo vivia durante muitos e longos anos debaixo de uma escravidão. E Deus chama Moisés e fala para Moisés ir até Faraó e dizer: vai lá e pede para o meu povo ser liberto. E Faraó, na sua estatura,
humana, no seu ego, no seu orgulho, no seu poder econômico, no seu poder territorial, no seu poder bélico, no seu poder humano, na sua autoridade ali naquele lugar. Ele diz não. Ele impede o povo de Deus em ser liberto. E em meio àquela luta, você conhece a história, Deus lança 10 pragas sobre o Egito e aquele homem continua ainda irredutível. A cada chegada de Moisés, a cada praga, aquele homem se enfurecia, aquele homem se enchia de ódio, de orgulho, de prepotência, de arrogância, e ele não queria libertar o povo de Deus. Mas a humilhação de Faraó é a glória de Deus refletida na passagem do Mar Vermelho. Aonde aquele homem achou que o povo de Deus iria ser destruído, Deus faz com que o seu povo seja honrado por um homem simples, um homem que cuidava, que pastoreava ali as ovelhas do seu sogro, chamado por Deus, um homem improvável, um homem que não tinha estudo, um homem que não tinha, que não era eloquente em palavras, e Deus separa exatamente aquele homem com um coração humilde de servo para libertar o seu povo. E ali nós vemos a queda de Faraó. Nós vemos que a queda, a destruição de um governo poderoso, de um homem orgulhoso, um homem que não abria mão do seu poder. No contexto histórico, as pessoas para se aproximar de Faraó tinha que haver uma permissão. Ele teria que permitir para que as pessoas se achegassem a ele. A palavra dele era a palavra de rei. Aquele que não executasse, não fosse obediente, seria morto. Então todo o poder, todo o governo do Egito estava sobre as mãos daquele homem. Mas pelo coração orgulhoso dele, pela arrogância, ele caiu. Tiago, capítulo 4, no verso 6, vai nos dizer: antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus aqui nesse texto, Deus ele está declarando uma guerra com o soberbo. Deus ele declara uma guerra com o nosso coração orgulhoso. Ele declara uma guerra com o nosso próprio eu. Ele trava, resiste ao soberbo, declarando guerra contra ele. Foi exatamente isso que Deus fez com o Faraó. Deus disse que iria endurecer o coração dele. Deus declarou uma guerra com aquele homem para mostrar que somente com o braço forte do Senhor, aquele povo seria liberto. A queda do soberbo é tão somente para mostrar a glória de Deus, a glória de um Deus poderoso, a glória de um Deus potente. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. A queda, a humilhação, o sentimento de sentir-se derrotado, incapaz, limitado, aonde você não tem mais alcance, aonde você não tem poder, aonde você perdeu o controle, aonde você foi humilhado, derrotado. Também a Bíblia nos conta uma história, em 2 Reis, capítulo 5, Naamã, um oficial de exército, um homem que era vencedor em suas batalhas, um homem condecorado, um homem que tinha honra por onde ele passava. Os exércitos inimigos respeitavam Naamã, porém era um homem leproso, necessitava de uma intervenção de Deus. Mas o texto diz que ele era um homem vencedor em batalhas porque o Senhor estava com ele. O Senhor era com ele, ele era vencedor em suas batalhas. Isso nos mostra também que eu e você, mesmo estando com Deus, nós estamos propensos a sermos e termos um coração orgulhoso, a termos palavras arrogantes, comportamentos e ações arrogantes, presunçosas.
Não estamos imunes a isso. Naamã, ele queria mergulhar em Abana, em Farfá, em rios de Damasco, que eram melhores do que em Israel. É interessante que Deus, ele tem propósito em tudo, mesmo quando o cenário está difícil, um cenário hostil, um cenário que a nossa ótica está tudo muito louco, Deus tem uma ótica e uma lógica diferente de trabalhar. Aquele momento, Deus faz com que a Síria venha invadir Israel, traga cativa uma serva para trabalhar exatamente na casa de Naamã. E aquela serva, ela diz, uma menina, ela fala disso: eu conheço um homem de Deus que pode curar este rei. E aí Naamã, ele se prepara, ele se organiza e vai junto com seus oficiais, vai até a casa do profeta Eliseu. Ele fica lá na porta do profeta Eliseu, e o profeta não abre a porta para ele. E a Bíblia vai nos dizer que ele fica indignado porque aquele homem não abre a porta. O que ele esperava era que o profeta de Deus saísse à sua porta, chegasse até ele, dissesse algumas palavras: seja muito bem recebido, general Naamã, que honra que você tem em minha casa. Talvez seria isso que ele esperava. Mas o texto diz que ele se indigna, ele fica indignado com a ação do profeta. Ele diz: olha, eu esperava que ele viesse até mim, que ele abrisse a porta, que ele erguesse as mãos aos céus e orasse: Senhor poderoso, ou tocasse no meu corpo e eu seria curado. Mas ele manda um mensageiro, ele não abre a porta. O coração daquele homem, mesmo ele tendo uma doença incurável, mas ainda continua orgulhoso, e Deus ainda estava tratando o coração dele. O profeta, um homem simples, mas cheio da presença de Deus, envia um mensageiro e diz: avisa a ele que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E aí quando aquela mensagem acho que chega para ele, ele diz: esse profeta, ele deve ser maluco, porque em Abana, em Farfá, rios de Damasco, eles são melhores do que em Israel. E um dos oficiais de Naamã, humildemente, chega para ele e fala: Senhor, se ele tivesse te pedido algo a mais, você não faria? Por que não mergulhar nesse rio? Naamã ouve mais um tratamento de Deus em ouvir aqueles que estão perto. Mais um tratamento de Deus. E aí ele ouve aquele servo, e ele desce aquele rio e mergulha 7 vezes. E o texto é muito claro em dizer que na 7ª vez que ele se levanta limpo. Ele se levanta curado. Aquele homem precisou diminuir a sua patente de general. Ele precisou descer do seu cavalo forte. Ele precisou ouvir o seu servo. Ele precisou estar com a porta fechada e ouvir apenas uma mensagem, uma ordem do Deus vivo. Mas aí não para por aí, ele é curado. E quando ele é curado, ele retorna, e aí ele exclama e aclama de que não existe nenhum Deus poderoso como o Deus de Israel. Meu irmão, quando um coração orgulhoso, ele é humilhado, ele é quebrantado, isso tão somente mostra a glória para Deus. Somente Ele tem o poder de quebrantar o nosso coração, de nos colocar na posição de servo que somos. A lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é diferente da humana. Talvez você por muitos anos tem esse coração orgulhoso. Eu não sei, eu não conheço você, não conheço a intenção do seu coração. Somente Deus conhece. E talvez na jornada da vida você teve um atrito com alguém,
com o seu pai, ouviu uma palavra desavença quando você até mesmo era criança e aquela palavra ficou martelada na tua mente e você não conseguiu perdoar, você não conseguiu ser humilde. Eu lembro, antes da reforma, uma experiência pessoal. Eu estava aqui nessa igreja, bem aí na metade, e aí quando eu cheguei na igreja, uma pessoa falou algo comigo, e aquilo ficou guardado no meu coração. E aí nós temos essa sina, né, de ficar guardando, de ter nosso coração como um depósito de mágoas. Quando liga, dá um start, aí a gente lembra, e a gente começa a massagear aquele ego, aquela desavença. E eu cheguei na igreja, tudo normal, tudo tranquilo. Quando eu começo a louvar, o Espírito Santo latente em meu coração bradou muito forte: não vou receber a sua adoração. Eita, peraí, isso é coisa da minha cabeça. E eu comecei de olho fechado a orar, eu comecei a cantar, e eu levantei as minhas mãos, e o Espírito Santo de novo: não vou receber a sua adoração. Eu disse: meu Deus, e o que é? E aí eu lembrei que tinha uma pessoa que falou algo comigo, eu guardei aquilo. Eu não fui o ofensor, eu fui o ofendido. Mas Deus queria me tratar e queria me mostrar que Ele é maior do que eu. E aquela pessoa estava bem próximo, umas 2 fileiras depois. E eu olhei de lado assim, eu falei: não vou não. Vou nada, o cara fica se segurando ali. E eu segurei ali no banco da cadeira e apertava aquela cadeira de olho fechado. E uma luta interna, eu e o Espírito Santo. Talvez quem olhasse para o meu lado dizia: eita, o irmão tá cheio de Deus. Mas que nada, meu irmão, estava lutando comigo mesmo. Não queria ir. E a gente não quer ir, a gente não quer sair do nosso lugar. E o Espírito Santo: não vou receber a sua adoração. E uma canção, 2 canções, 3 canções, eu disse: meu Deus, vai acabar o louvor, minha adoração não vai subir. E aí, brincadeiras à parte, e aí eu saí, liguei o start, e quem estava do meu lado, eu tiro o braço, sai da frente. Cheguei lá e já fui abraçando a pessoa. A pessoa nem entendia o que era, mas eu abracei ela e nós choramos ali. Eu disse: me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe em nome de Jesus. Ali foi uma barreira que foi quebrada. Ali foi uma virada de chave. Ali foi um passo para frente no reino de Deus. Nós precisamos quebrar barreiras, irmãos. Anular o nosso eu. A Bíblia vai nos dizer, o próprio Cristo vai nos dizer que se você vai entregar uma oferta e se você tiver uma desavença com seu irmão, você volta lá, deixa a oferta no lugar, você vai até o seu irmão, você pede perdão, você se reconcilia com seu irmão, você volta, aí sim você pega a sua oferta, você leva no altar e aí aquela oferta é recebida como um aroma suave nas narinas do nosso Deus. Nós precisamos avançar, meus irmãos, nessa área. E aí a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo traga à sua memória pessoas que você magoou ou pessoas que te magoaram, para que sejam quebrados as barreiras, para que você salte abismo e você possa avançar. Para ter uma vida consagrada é necessário anular o nosso eu, quebrar o orgulho. Por outro lado, o verso 2 ainda: por outro lado, com os humildes está a sabedoria. Humilde, na forma verbal, significa andar humildemente perante Deus, é andar com Deus, é na dinâmica da nossa vida andando humildemente. Não é só uma ação de humildade, não é só uma atitude, é na dinâmica da sua vida andando com o Senhor humildemente. É uma junção, quando nós juntamos a justiça, misericórdia, ela se forma um trio sublime. Virtude é a essência dessa religião chamada cristianismo.
Quando nós juntamos essa humilde justiça e misericórdia, somos mais parecidos com Cristo. Miqueias capítulo 6, do verso 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quero mostrar um vídeo para vocês de forma mais exemplificada. Os humildes são aqueles que se prostram diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, nada reivindicando de si mesmo, para si mesmo. São estes também que em tempo oportuno Deus exaltará. A palavra de Deus, ela é categórica em dizer que Deus humilha os soberbos, mas exalta os humildes. E aí eu quero que você assista esse trecho desse filme daqui a pouco. Gaius, por aqui. Pequeno servo está em casa paralisado, ele está doente há tanto tempo e agora está em terrível sofrimento, perto da morte. Então me leve aqui. Senhor, você o chama de Senhor. Eu não sou digno de que entre em minha morada. E eu sei que pequeno servo está em casa paralisado, ele está doente há tanto tempo e agora está em terrível sofrimento, perto da morte. Na verdade, o menino que eu fundei, ele é meu filho. Então me leve a... Tenho muita vergonha, eu não... Senhor, ele pedir isso. Você o chama de... Eu estou... Senhor, eu não sou digno de que entre em minha morada. E eu sei que o Senhor não se sentiria confortável como judeu na casa de um romano. Ele é o nosso povo. Ele nos ajudou. Eu sei. Não se incomode, porque eu sei que o Senhor pode curá-lo à distância, com apenas uma palavra de comando. Eu também tenho autoridade com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá, e ele vai. Se eu disser a outro venha, ele vem. Tudo o que o Senhor mandar neste mundo vai acontecer. Eu sei disso. Até isso. Vocês todos ouviram esse homem. Em verdade, eu vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu fui rejeitado em minha própria cidade natal. Eu sou ameaçado pelos líderes religiosos do meu próprio povo. E ainda assim, este homem, um gentio, tem mais confiança no que acredita que eu posso fazer do que qualquer um que eu já encontrei. Como você creu, assim acontecerá. Obrigado. Eu que agradeço. Você animou o meu dia por encontrar esse tipo de fé. Amém, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Nosso Jesus é maravilhoso. Queridos irmãos, esse pequeno trecho da série de The Chosen, Mateus capítulo 8, do 5 ao 13, Lucas 7, retrata essa história do centurião.
A ênfase, é claro, lógico, que é na autoridade do poder de Cristo. Mas nós podemos perceber, né, no contexto histórico dessa cena, dessa história, era um soldado romano, ele era um gentio, aonde estava pressionando, o Império Romano pressionava o povo de Deus ali naquele lugar. Aquele homem era um cidadão romano, ele era chefe de outros soldados, ele impunha a ordem, né, contra as outras pessoas. Mas a humildade, ela quebra barreiras cultural. Somente através de Cristo temos essa capacidade de anular o nosso ego, de quebrar barreiras culturais, de ultrapassar a lógica humana. Somente um fato da obra do Espírito Santo. Eu lembro do saudoso pastor Marcos. E ele me ensinou algo muito interessante quando eu estava numa aula com ele. Ele contando uma das suas experiências, e aí ele fala assim: precisamos ser agentes que quebram barreiras. Aquele rapaz do trabalho, toda vez que eu chego, ele vira as costas. Você vai lá, fala com ele e diz: eu quero ser o teu amigo porque eu te amo em Cristo Jesus. E aquilo ficou na minha cabeça, aquilo ficou na minha mente e nunca mais saiu. E eu comecei a colocar em prática. Nós somos agentes que quebram barreiras. Não é natural, meus irmãos, mas é sobrenatural. Pedir perdão de forma genuína não é obra humana, é obra do Espírito Santo. Não é fácil se levantar do seu lugar, não é fácil sair da onde você está, sendo o ofensor ou ofendido, não importa, mas o nosso ego é muito mais volumoso do que a humildade que há em nós para chegar, pedir perdão, pedir desculpa, pedir que está perto ou estender a mão amiga por aqueles que xingou, por aqueles que deu as costas para você, por aquele que falou mal de você. Aí é onde está a contramão do mundo. O Evangelho é disso, é de humilhação. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma obra do Espírito Santo. E aí, como eu falei, volto a repetir, eu não sei qual foi a desavença que você teve com o seu irmão, com o seu amigo, colega de trabalho, com um familiar. E talvez há longos anos você nem fala mais com essa pessoa, você perdeu o contato com ela. Ou talvez você é líder de célula e você não fala com o seu pai, não tem um diálogo com o seu pai porque as coisas não estão legais, não bate mais o relacionamento. Ou o seu irmão, você cruza com ele no corredor da casa, é um olhando para um lado, o outro olhando para o outro. Ou não fala mais com a mãe, porque a mãe disse palavras absurdas quando você era adolescente, e hoje você casou, tem sua vida, agora eu tenho minha vida, minha mãe na casa dela, na minha casa mando eu. E você durante anos foi alimentando esse sentimento que é como um câncer. Ele destrói você por dentro, aos poucos. Mas o perdão, quando nós pedimos perdão, nós nos sentimos melhor do que a pessoa que está recebendo perdão. É uma dívida paga, você tirou o peso de você virou uma chave na sua mente, você mudou a sua mentalidade. A glória não é para você, a glória é para o Senhor. Talvez a pessoa nem crente ela não vai entender o motivo de você estar pedindo perdão, mas você compreende, entende o motivo, e você tem a capacidade de dizer: olha, eu amo você em Cristo Jesus, eu estendo a minha mão para ser o seu amigo. Porque Deus, irmãos, Ele não nos quer em uma adoração por um terço, por metade. Não, é uma adoração por completa. Nós precisamos estar limpos por inteiro, para que a nossa adoração suba aos céus. No Antigo Testamento, quando aqueles homens, os sacerdotes, iam se consagrar,
era todo aparamentado, as vestes, se purificavam, se limpavam, se lavavam. O povo também, para chegar e entregar uma oferta, a melhor oferta ao Senhor. Nos dias de hoje, meus irmãos, ficou mais fácil. Muitas vezes chegamos aqui na comunidade de qualquer jeito, de todo jeito. Adoramos, abrimos a nossa boca, louvamos de todo jeito, acreditando que a adoração vai subir. Mas o Senhor, Ele quer uma adoração por completo, uma limpeza, uma purificação da mente, do coração, dos pés à cabeça. O amor ao próximo é a evidência de uma vida consagrada. E aí eu desafio você que está ouvindo nessa noite, o Espírito Santo desafia você nessa noite. Essa pessoa que talvez ele te fez lembrar nessa noite, você tenha a coragem de ligar para ela. Você tenha a coragem de marcar um encontro com ela. Se for um familiar seu, tenha coragem, tenha a força de pedir perdão, de anular o seu eu. Eu não sei. Não importa, meus irmãos, o grau de estado que você está, da sua patente, na hierarquia onde você trabalha, quem você é, se foi o seu chefe, ou se você é chefe, e talvez você magoou um funcionário, ou assim sucessivamente, ou um irmão, um amigo, um parente, eu não sei. Mas tenha coragem, porque você é servo, humilde. O que despreza, Provérbios capítulo 11, verso 12, o que despreza o próximo é falto senso, mas o homem prudente se cala. Não despreze o seu próximo. E aqui está a pergunta da noite. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Desprezar e ridicularizar o próximo é uma insensatez. Tratar vizinhos, familiares, colegas de trabalho, irmãos da mesma comunidade, tratar com desdém é uma tremenda falta de bom senso. Jesus nos conta uma parábola, em Lucas capítulo 10, 25, a parábola do bom samaritano. Eu não vou ler o texto porque também é longo, mas de forma resumida, o intérprete da lei pergunta a Jesus o seguinte: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz: que está escrito na lei, como leis? Respondendo o intérprete da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondendo: faze isso e viverás. E aí ele pergunta: quem é o meu próximo, mestre? Ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história de que havia um homem que vinha caminhando e acabou sendo encurralado por salteadores, e ele é assaltado, roubado, espancado e fica ali deitado no chão. E dali passa a primeira pessoa, passa o sacerdote. O sacerdote passa, olha aquele homem e não faz nada. Voltando, passa o levita. O levita passa perto daquele homem, também não faz nada. Vem uma terceira pessoa, o samaritano. E aquele samaritano, ele vem, passa, olha aquele homem caído. E ele sente compaixão daquele homem, daquele próximo. E ele pega aquele homem, põe em cima da sua carga, e ele dá azeite, vinho, limpa as suas feridas, leva a uma hotelaria, uma hospedagem, põe aquele homem naquele lugar e diz para o rapaz da hospedagem: olha, tudo que ele gastar aqui, eu irei pagar. E aí Jesus pergunta: a qual desses três foi o próximo? Jesus, ele traz um ensinamento para aqueles homens daquela época e para nós nos dias de hoje. Quem somos nós? O sacerdote era o homem de autoridade eclesiástica, entrava no Santo dos Santos. O levita adorava ao Senhor, tinha a missão ali de adorar o Senhor.
E o samaritano era a escória da sociedade. Era o menor. Era o marginalizado, onde ninguém queria conversa. Onde ninguém queria estar perto. Jesus nos dá uma lição. Vai e faz da mesma maneira. Quem somos nós, meus irmãos? Qual é a nossa patente para o reino de Deus? Qual é o nosso estado social para o reino de Deus? O que é a nossa profissão para o reino de Deus? O que é a nossa conta bancária para o reino de Deus? Nós somos servos. É um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? Essa turma voltou agora do projeto, pregou o evangelho. Maravilha, é lindo demais, mas que esse amor, ele não se esfrie pelos perdidos, ele a cada dia, ele aqueça mais e mais, porque amanhã o teu próximo vai estar no teu caminho. O teu próximo muitas vezes é o teu amigo do trabalho, é o teu irmão de casa, o irmão de sangue, o irmão biológico, é a tua esposa, é o teu marido, é o teu tio. Não desista de pessoas, porque Jesus não desistiu de você. Se Ele não desistiu de você, Ele te dá a missão. Não desista, porque você é servo. Ame o seu próximo. E se você ama o seu próximo, você quer também expor a verdade. Mas o homem prudente se cala. Você não foi criado para espalhar boatos ou jogar pessoas contra outras. Provérbios 6, 16, 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Qual é a 7ª, irmãos? Aquele que semeia contendas entre o seu irmão. Cuidado com o ciclo de amizade que você anda. O homem prudente, ele se cala, ele não fomenta fofocas, ele não põe um amigo contra o outro, ele não põe um irmão contra o outro, ele não põe um líder contra uma igreja. Se talvez a ação da igreja tenha sido diferente para você, você tem um outro pensamento, tudo bem, mas o seu dever é orar, não é levantar discórdia, o seu papel é orar. Porque o Espírito Santo é que conduz a igreja é do Senhor, o Espírito Santo é que sopra a direção, o caminho. Meus irmãos, o coração e a língua, ele pode ser uma fonte de vida, uma fonte de bênção, mas também ele pode ser uma fábrica, um laboratório que fabrica os mais letais venenos que podem sair dentro de você. Jesus nos diz que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra a boca dele, mas é aquilo que sai dele, as suas palavras. Quantas palavras maldizentes também você não já falou com o seu filho, com um amigo, com um irmão, com o próprio pastor da igreja, com o próprio líder de célula, o líder da rede, ou com o próprio seu chefe. Você bateu de frente com o seu chefe. Meu Deus! Uma vida de consagração, meus irmãos, requer esmagar o nosso ego todos os dias. Mas é todos os dias, é andar humildemente na justiça e misericórdia. Esse é o nosso desafio. Não desprezando ou omitindo ajuda ao próximo. O próximo está precisando de ajuda e você, não. Ele está depressivo, está ansioso. Não, isso é só com os pastores, é só com... Não, vamos ligar para a líder do intercessão, que ela faz uma videochamada, faz uma oração, dá tudo certo. Não, meus irmãos, é você. É você que é esse agente que vai ajudar o próximo, que vai orar pelo próximo, que vai ajudar, que vai dar uma palavra de conforto, que vai mostrar a verdade. Não omitir ajuda ao próximo, pelo contrário, é estando pronto em atender, é estando em prontidão, sendo compassivo, com o coração cheio de misericórdia. Aprender com o nosso mestre, sendo Deus,
não usurpou ser igual a Deus. Humilhando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, veio, pisou sobre esta terra. Andou com homens pecadores, comeu com publicanos, entrou na casa de cobradores de impostos, chamou homens iletrados para servir junto com ele no ministério dele, homens improváveis. O nosso Jesus, humilde, mesmo sendo rei, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, foi crucificado, açoitado, seu sangue foi derramado na cruz para nos dar a salvação. Mas no tempo certo, Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome, Jesus de Nazaré. O nome que tem toda a autoridade, o nome que tem todo o poder. Sim, é o nosso Rei. E nós precisamos aprender com esse coração servo e humilde. Jesus, ele foi servo e humilde.